que é gnose, o que é o movimento gnóstico. Esta é a primeira das 50 conferências ou 50 aulas da fase A. Temos na gnose duas fases, a fase A, que são 50 conferências, e a fase B, mais 25. Etimologicamente, o termo gnose deriva de uma radical grego que significa, ao pé da letra, conhecimento. Porém, aqui esse significado se reveste de um conteúdo um pouco mais profundo do qual é costumeiramente usado hoje em dia. Como, por exemplo, em palavras como diagnóstico, trata-se, portanto, do conhecimento interior de tipo superior. Sócrates, ao referir-se ao real, aquilo que pertence ao mundo invisível, Jesus Cristo, ao dizer, conheça a verdade e ela vos libertará, referiam-se a este tipo de conhecimento de tipo interior, intransferível e superior. Enfim, referiam-se à sabedoria. A matéria que trato nessas 50 lições iniciais da fase A, bem como nas demais lições das próximas fases, é justamente sobre como se adquirir tal conhecimento da verdade, disso que não pertence ao tempo. Lições estas que adquiri gratuitamente e assim as repasso, mesmo porque foram ensinadas nestes tempos de hoje abertamente pela moderna gnose para quem quisesse ouvir. Gnose é 100% prática. Neste manual prático encontrarão, sobretudo, a maneira como cada qual poderá se melhorar internamente, já seja moralmente, intelectualmente, animicamente, espiritualmente e até mesmo fisicamente. Urge ressaltar aqui, essa é a grande pérola que o conhecimento gnóstico pode trazer à humanidade destes tempos modernos ora tão caóticos. O que realmente tem importância nesses estudos esotéricos é a mudança radical que cada um poderá ter a oportunidade de realizar a partir de agora. Nos apossarmos de nós mesmos, de nossos processos psicológicos, tornar-nos pessoas melhores de instante em instante, tornar-nos pessoas mais cheias de amor e sabedoria de instante em instante. Somente Deus não precisa mudar, pois já é perfeito. Nós necessitamos mudar e muito, muitíssimo. Entretanto, é preciso saber como mudar. A mudança a que nos referimos não é uma mudança externa ou aparente, mas sim uma melhoria na nossa qualidade interior definitivamente. Encontrarão ainda neste manual prático as técnicas para se adentrar às demais dimensões da natureza e do cosmos, para que cada um passe a sondar a verdade das coisas e os grandes mistérios sobre si mesmo, sobre o ser, sobre a vida, a morte, sobre o universo e etc., com seus próprios olhos. Esse é um dos pontos mais relevantes da gnose. Aqui não se deve acreditar por acreditar em nada. Aqui não se segue ninguém. Tudo o que oferecemos são os meios para que as pessoas comprovem por si mesmas e em si mesmas todo o ensinamento. Ao trilhar o caminho da sabedoria, o iniciado vai readquirindo, consequentemente, as faculdades perdidas da alma, que é a clarividência, a clareaudiência, poder de realizar viagem astral conscientemente, etc. De maneira natural. Isso capacita qualquer pessoa para fazer suas próprias investigações. Enfim, aprenderão a se acercar cada vez mais de Deus, criando o amor verdadeiro por Ele e pelos nossos semelhantes. Inevitavelmente,
tudo isso trará benefícios não só individuais, mas também para toda a sociedade, tornando-a, deste modo, melhor. O estudo da gnose promove, por simples consequência direta de um bom trabalho interior, o resgate dos princípios sociais, ora já tão claramente desgastados. Isso se dá através da aprendizagem de como se viver retamente de dentro para fora, e desta maneira, sendo possível construir relações harmoniosas consigo mesmo e com os demais. A gnose é simplesmente uma escola. A gnose, não obstante, é uma escola completa. Podemos, deste modo, olhando este assunto sobre esta ótica, classificar como escola de regeneração ao conjunto dos ensinamentos gnósticos, posto que eles nos propiciarão um ascenso ilimitado de acordo com o desempenho de cada um, tendo como ponto de partida o estado interior em que nos encontramos hoje. Tal ascensão, tal regeneração para os revolucionários, no sentido mais íntegro da palavra, poderá os levar até o ponto de partida original do ser, ao seio do Pai Celeste, ao religare, ao absoluto. Há que se salientar aqui que essa categoria de ensinamento não é uma exclusividade dos gnósticos. O caminho secreto sempre foi ensinado nas verdadeiras escolas iniciáticas da Loja Branca através dos tempos. Este sacro ensinamento vem às vezes à tona, permanecendo outras vezes oculto. Portanto, é ministrado de maneira cíclica, dias e noites cósmicas, de acordo com os planos da lei divina. É assim que surgem e desaparecem grandes movimentos esotéricos autênticos. Lembremos que os templos egípcios, por exemplo, oficiaram por cerca de 5.000 anos. O templo de Eleusis, na Grécia, ministrou o ensinamento por cerca de 1.500 anos, e etc. Não nos esqueçamos ainda dos essênios, dos cátaros, dos alquimistas, dos gnósticos cristãos primitivos, dos gnósticos dos tempos gregos e etc. Todos grandes movimentos que se ergueram sobre a face da terra para depois sucumbirem. Porém, nem todas as lições que se recebeu ali podiam ser reveladas. Há coisas secretas nestes estudos que, em mãos erradas, em épocas inoportunas para a humanidade, podem servir de arma contra a própria ordem cósmica divina. Ou seja, pode ser usado pela Loja Negra contra a humanidade. E tais ensinamentos restritos, ao longo dos milênios, têm sido entregues diretamente de mestres a discípulos, secretamente, ou seja, de lábios a ouvidos, em momento oportuno de acordo com o desenvolvimento de cada neófito. Lembremos que no Egito Antigo, os candidatos a discípulo que entregassem displicentemente os arcanos, quer dizer, os segredos, recebidos pelo sacerdote do templo, eram penalizados com a morte. Interessante ainda rememorar que estes neófitos tinham que previamente passar por rigorosas provas pré-iniciáticas, onde lhes eram testados o caráter, a perseverança, a humildade e tudo mais. Só então, aos que se mostrassem merecedores, era permitido o ingresso ao templo, e ali sendo, recebiam os misteriosos arcanos. Assim também sucedia com os neófitos de Pitágoras, bem como os de Eleusis, entre outros. Lembremos ainda que dos herméticos que vêm passando veladamente de mestres a discípulos seus ensinamentos secretos.
Todos estes movimentos são e foram detentores das chaves secretas para se atingir a verdadeira sabedoria. Não obstante, cada qual tenha mantido certas particularidades na maneira em as entregar à humanidade. Mas no fundo o ensinamento sempre foi o mesmo, somente que era adaptado às circunstâncias de cultura e épocas pertinentes. Por outro lado, isso nos vem demonstrar que há ensinamentos públicos direcionados ao povo e há ensinamentos restritos direcionados ao avanço individual de cada iniciando, particularmente. Todas as religiões devem ser respeitadas, pois todas elas descendem, em última instância, da única religião cósmica solar, ou seja, são degraus à única verdade, a Deus. Os ensinamentos gnósticos são um estudo aberto a todos aqueles que queiram chegar à iluminação, à liberação final, em outros termos, à vida eterna, mediante Cristo, independentemente de que seja desta ou daquela religião, deste ou daquele credo. De fato, não existe outra maneira para chegar à liberação final que não seja através de Cristo. É por isso que se diz movimento gnóstico cristão universal. Não é demais repetir, a gnose não dá o conhecimento, mas apenas entrega as chaves para se chegar a ele. O modus operandi para se religar com a divindade, para que qualquer um possa realizar a si a grande obra. Na atualidade, como a primeira edição, O Matrimônio Perfeito, em 1950, obra do venerável mestre Samael Aun Weor, o avatar da Era de Aquário, deu-se início às atividades do movimento gnóstico cristão universal, surgindo assim mais um ensinamento sagrado devidamente direcionado ao povo deste período tenebroso em que vivemos, porém, desta vez, podendo ser ensinado integralmente e abertamente a todos, homens, anjos e bestas, pois é chegado o momento das grandes decisões. Recordemos que estamos vivendo em tempos apocalípticos e não há mais tempo a perder. Na noite de 24 de dezembro de 1977, desencarna o venerável mestre Samael, não sem deixar a todos o mapa do caminho registrados nas muitas obras que escreveu, sendo que em seus últimos 5 livros sintetizou todo o ensinamento. São eles: A Grande Rebelião, Tratado de Psicologia Revolucionária, As Três Montanhas, Sim a Inferno, Sim a Diabo, Sim a Karma, e o Mistério do Áureo Florescer. Aqui deixamos então concluída esta primeira aula, essa introdução, e passamos à segunda aula, que vai ser o título: O que é a morte, o que morre e o que não morre. Então, até lá.